Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Pastor Ailton estava com saudade disso, né, pastor Ailton? Sempre quando a gente conversa, estava falando com o Tiago hoje. Estava indo para São Paulo com ele, falei, o Ailton está sentindo muita falta da igreja. Sempre quando a gente conversa, o pastor Ailton está falando, que saudade da igreja. E é verdade, dá muita saudade, né? Primeiro Samuel, capítulo 9, foi isso que eu falei? Ok. Capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, o segundo versículo. Havia um homem, vou ler lá para ficar na mesma versão. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias, quais era rico e importante. 2. Tinha um filho jovem, bonito, é a bênção de Deus, né? Ser jovem, bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Esse estava debaixo da bênção de Deus, estava ou não estava? Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima, não tinha jeito. O camarada chamava muita atenção mesmo. Feche os teus olhos. Pai, rendemos-te graças, Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, eu quero te pedir, ministra no meu coração, no coração da tua igreja presente, os irmãos estão em casa, fala conosco, Pai. Oh Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ser impactante na nossa vida, nos transformando, nos dando um norte, uma direção. Pai, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, os nossos líderes, nossos supervisores, nossos coordenadores, pastores, possam, Senhor, ser impactados por essa palavra, como também, Senhor, os nossos irmãos, membros dessa igreja. Ó Deus, nós oramos, pedindo a unção do Teu Espírito, porque dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, precisava dar um tema aqui, eu não achei nada muito bom, sabe? Mas eu quero falar, eu achei alguma coisa aqui para você anotar. Eu quero falar sobre a síndrome de Saul. Qual que é a síndrome de Saul, pastor? É um modelo de como você perder a bênção. É um modelo de como você perder o trono. Você sabe que lá em Levítico, capítulo 1, versículo 3, ali fala do sacrifício. E fala que o sacrifício tinha que ser sem defeito. Algumas pessoas se enganam com essa questão da doutrina da graça, porque eles acham que, como nós estamos debaixo da graça, podemos fazer qualquer coisa, e de qualquer maneira. E não é uma verdade. Pelo contrário, quanto mais nos posicionamos debaixo da cobertura da graça, mais queremos agradar ao Senhor. Quanto mais conhecemos acerca de Jesus, mais queremos agradar-lhe. Sabe? Então, a Bíblia ele tem um padrão, ela revela um padrão para aqueles que fazem a obra de Deus. Não somos cruéis, não condenamos os irmãos e nem levamos para os irmãos acusação nenhuma, de jeito nenhum. Mas nós ensinamos os irmãos, como os irmãos estão fazendo pelo Telegram, o curso de liderança eficaz, e no primeiro sábado nós vamos ter aqui o curso presencial, cursão presencial para quem é líder em treinamento e membro da igreja. Estão fazendo aí o curso de liderança, sabe que a exigência existe na Bíblia. Deus não deixa assim ao léu para quem quiser fazer o que quiser, da maneira que quiser, quando quiser, da forma que quiser, não. Pelo contrário, existe sempre, a Bíblia diz que existe uma maneira de sacrificar, existe uma maneira de fazer a obra de Deus. Às vezes eu ligo para os irmãos, você não está no chat,
Eu tenho pegado no pé dos irmãos, porque parece que por causa da pandemia, o pessoal acha que a obra de Deus está em férias. Pastor, estamos de férias. Então ele fala, depois eu assisto o culto, eu não sei de onde tiraram isso. Depois eu assisto o culto, vai estar gravado, mas a unção não é a mesma, irmão. Só, não sei. Eu não acredito. O bom é estarmos juntos, no mesmo tempo. Você aqui, você em casa. E aí eu falo para os irmãos, cadê você? Você não está no chat. Aí eu falei para os irmãos, comece a colocar no chat a tua presença, porque eu quero os irmãos presentes. Porque existe um padrão, uma maneira, existe um padrão que Deus estabeleceu para trazer ordem. Se o céu é organizado, se o reino de Deus será organizado, por que não a igreja não é? Só porque a igreja, eu brigava muito com os irmãos, porque o pessoal queria se livrar, às vezes, de janela velha. Pastor, tem um negócio para doar para a igreja. Só que tem que ir lá tirar. Aí tem que mandar os irmãos lá, arrancar a janela. Aí quando você trazer para cá, era uma janela velha. Pastor, eu estou com um negócio lá em casa, sabe? E eu queria doar para a igreja. Chegava aqui, era um fogão velho, caindo os pedaços. Mas por quê? Porque é a igreja. Então ele acha que eu vou doar roupa. Ele vai doar roupa que está rasgada. Eu não sei. Sabe? Eu acho que o padrão de Deus é muito mais exigente. Jesus disse assim que para poder estar no reino do céu, você precisa ser melhor que os fariseus. E olha que os fariseus eram exigentes com eles mesmos. E Jesus falou, olha, vocês para entrar no reino dos céus precisam superar os fariseus. Então existe exigência sim. Não pense que podemos fazer de qualquer maneira. Outro dia tinha um rapaz, um jovem, chegou em mim e falou assim, pastor, eu estou pensando em colocar aqui, ó, Efésios, capítulo 2. Eu falei, sabe, irmãos, eu falei para ele assim, não tenho nada contra, pode colocar. Mas você está perguntando para mim, eu quero te colocar sobre questões espirituais. É que o teu padrão está baseado em outras igrejas. O meu padrão se baseia na Bíblia. No Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, se fazia tatuagem ou marcas no corpo por causa dos mortos. Em Levítico, então, Deus vem estabelecer um padrão. E fala assim, olha, eu não quero que vocês façam as marcas como que o mundo está fazendo. Porque o mundo, eles fazem isso em termos, por causa dos mortos. Passou-se todas as gerações até Jesus, você não vê na Bíblia qualquer iniciativa do povo querer se marcar depois que Deus estabeleceu, e nem a Bíblia fala sobre isso. Quando chega em Jesus, no Novo Testamento, também não, mas era costume dos povos fazerem isso. Aí quando chega no século XX, é despontado isso através da Índia. E quando chega, a mídia avança, e a mídia traz toda essa cultura para dentro do nosso país. E aí, então, a cultura do piercing, da tatuagem, chegou. Pastor, a gente não pode fazer? Pode, faça. Só que tem uma questão espiritual envolvida. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, o que ele está dizendo? Não são ilegais. Existem coisas que não são ilegais, são lícitas. Mas ele diz assim, nem todas as coisas me convêm, porque eu sou servo de Deus. Existem coisas que a Bíblia não precisa falar, não faça. Você é coerente suficiente para poder falar assim, eu sei que eu não devo fazer. Eu não preciso ficar falando aqui, eu falei para ele, irmão, não estou aqui para proibir você de nada. Acabou essa época. Não estamos proibindo mais nada, está liberado. Mas olha para a Bíblia. Veja que o Espírito Santo está dentro de você. Agrada a Deus? Vai glorificar o nome do Senhor? Então precisamos ver isso. Questões espirituais envolvidas atrás disso tudo. Só que o padrão de muitos crentes são as igrejas. Não é a Bíblia. Não é a nossa igreja. Não é a liderança. Porque a igreja fulano de tal faz, então a nossa igreja também tem que fazer. Então os irmãos ficam olhando por aí, que nem outro dia, estava uma polêmica na internet. Eu vi de raspão, porque eu não fico caçando isso, mas tem um jovem aqui na igreja que gosta de caçar e mandar para mim. E eu não preciso nem olhar. Os irmãos fazem isso por mim.
E tinha um pastor aí famoso que fez a tatuagem do filho morto. Ah, meu amigo, pensa o que não deu a bagunça na internet, né? Então, existem coisas assim que o nosso padrão não são as pessoas, é a Bíblia. Os irmãos entendem? É a nossa igreja, é a tua liderança. Eu estava falando de prosperidade aqui, estava falando sobre vida abundante com Deus. Se você conversar com os pastores das igrejas, todos eles têm testemunho de vida com Deus e de bênçãos da parte de Deus, e milagres da parte de Deus. Por isso são pastores. Por isso que você conversar com o seu líder de célula, conversar com o seu supervisor, você vai ver que eles têm padrão. E nós estabelecemos padrões aqui para os líderes. Se eles não cumprem, eu não vou proibir, não vou condenar, mas existe uma maneira de sacrificar. É isso que eu quero que você entenda. Aí quando você olha para Saul, que nós lemos, ele tinha tudo para ser um grande líder. Quem que não queria Saul como líder? Quem não queria ele como membro da sua célula? E o camarada era diferenciado em tudo. Por isso que nós não podemos olhar as aparências. Nunca olhe a aparência. Você tem uma célula, você está na igreja, nunca olhe a aparência. Nunca olhe o que a pessoa pode oferecer. Porque às vezes ela está te comprando. Então nós não olhamos a aparência. Devemos olhar pela ótica de Deus, sempre. Aí quando você vai lá para o capítulo 13, parece ser dura a palavra, né, irmãos? Parece que está duro o negócio, né? Mas não é o alvo, não é o objetivo, nós vamos chegar lá. Aguenta aí, não saia do chat, os irmãos estão desligando já a televisão. Dura coisa te ouvir nessa noite, mas é assim mesmo. A Bíblia diz no capítulo 13, eu não vou ler porque é muito extenso a leitura, mas a Bíblia diz que houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul foi lá, preparou todo o exército, só que tinha um detalhe, naquele tempo, ninguém de Israel poderia ir para a guerra sem antes o sacerdote, o profeta de Deus vir e falar, vai, que Deus é contigo. Se ele falar, não vai, é melhor não ir, que eu ia morrer mesmo. E aí está todo o exército lá, faltava quem? Faltava a peça-chave da guerra. Quem que era? Samuel. Aí o capítulo 13 de 1 Samuel, então conta que Saul ficou para lá, para cá, e aí a liderança de célula dele falou, pastor, o negócio está feio, está todo mundo abandonando a célula, você viu, fulano de tal, a célula tal, tá sem, os membros estão saindo, estava vendo um desespero no meio do povo. Os inimigos do outro lado já estavam muito bem equipados, estavam bem preparados para a guerra, e falou, nós vamos vencer esses israelitas. Eu ia falar corintiano, né? Mas israelita não pode ser. Nós vamos vencer esses meia-boca, nós vamos lá, nós vamos ganhar, não é? Bom, resumindo a história, os israelitas, o povo de Deus, ficou todo desesperado. Por que eles estavam desesperados? Porque eles esperavam a mão de Deus, o sim de Deus. Se Deus falasse que sim, tudo bem. Se não falasse, eles iam embora. Mas quem que dava essa palavra, irmãos? Era Samuel. Samuel é quem ministrava essa palavra. Então, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o pessoal começou a ficar incomodado. Saul, é melhor a gente ir embora, Samuel não vai vir. E a Bíblia diz que Saul, então, pensando que de repente Samuel tinha esquecido da guerra, tinha ficado em casa, pegou lá e foi fazer o papel do sacerdote. Pegou lá e foi sacrificar. Foi sacrificar, pegou um animal e sacrificou como se ele pudesse fazer aquilo. Lembra que eu falei? As coisas de Deus têm padrão. Por exemplo, tem uma célula, a tua célula, você tem que ser zeloso por ela. Deus entregou na tua mão, é como família, como filho. Deus entregou a família nas tuas mãos. Deus entregou os teus filhos nas tuas mãos. Você tem que ser zeloso por eles. Você tem que ser zeloso por aquilo que Deus entrega nas tuas mãos. Como eu falei, o teu negócio não é teu, é de Deus, mas Deus colocou nas tuas mãos.
O emprego que você tem, foi Deus quem te deu. Seja zeloso quando você estiver trabalhando. Faça o melhor naquilo que você está contratado para fazer. Por quê? Você deve fazer isso, como diz o apóstolo Paulo, aquele que é servo, seja servo do seu Senhor, como sendo para Deus. Aquele que é funcionário, trabalhe para o seu empregador como se estivesse trabalhando para Deus. Por quê? Foi Deus quem o colocou lá. Os irmãos entendem? É isso que é a orientação bíblica. Mas tem muitos crentes que não pensam assim. Por isso que ficam andando para trás o tempo todo. Então eles enrolam, eles falam que está doente, pega atestado. Meus irmãos, isso é uma perdição na tua vida. Isso não é de Deus. Então seja zeloso. Tenha a tua célula, seja zelosa. O irmão faltou, liga para ele. Irmão, olha, você não está aparecendo. Eu fico sabendo de célula que os irmãos não estão querendo participar no online. Pelo amor de Deus, você é o líder dele. Vai atrás dele, liga. Fala, irmão, é muito importante. A bênção de Deus está lá com a gente. A unção de Deus está sobre nós quando nós estamos juntos. Explica para ele. Fala, meus irmãos, nós precisamos, mesmo que online, mesmo que pelo aplicativo, estarmos juntos. Ah, mas é muito difícil, é muito ruim. Não é ruim. Falta alguém para chegar, falta o líder ter consciência e falar, meus irmãos, nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa célula, você é importante para estar aqui. Então, isso chama-se zelo, cuidado com as coisas de Deus. Você não pode simplesmente, está acontecendo, deixa para lá. Vai falir, o barco vai virar, deixa, o pastor está lá, ele vai se virar. Eu falei sobre o sacerdócio aqui no domingo, sabe, porque tem muito crente que acha que Deus olha para ele e vê ele como membro. Vê ele como um membro da igreja, um membro de banco. Mas a Bíblia nos explica que Deus olha para cada um de nós e nos vê como sacerdotes. Então, você precisa ter consciência disso. Então, o que aconteceu? Saul não esperou. Foi lá e sacrificou. Quando ele terminou de sacrificar, quem virou a esquina? Samuel. Então, você vê. Perdeu o trono. Samuel falou, você perdeu o trono nisso. O que é perder o trono, irmão? Autoridade. Quando você faz as coisas de qualquer jeito, você perde a autoridade. Já viu o pai que não corrige filho na hora que precisa e corrige na hora que não precisa? Perde a autoridade. Eu tenho falado com o Henrique, né? O meu braço direito aí, questões familiares. e ele e a Fabi estão preparando um curso para criação de filhos. A gente tem conversado muito sobre isso. Está tendo um curso para casais, tem sido uma bênção, e agora de criação de filhos. Por quê? Porque tem gente que perde a autoridade quando faz de forma errada, quando não é zeloso. Saul perdeu a autoridade quando ele não foi zeloso, quando ele não foi submisso. O pastor não está aí mesmo, vamos fazer e desfazer. O supervisor não está aí nem para nós, vamos fazer. Você tem que entender que quem está de olho em você é o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Ele é o teu Senhor, não é o líder. O líder é simplesmente alguém para organizar, não é o pastor. É o próprio Senhor que te colocou na liderança. E Ele quem vai responsabilizar você pela sua liderança. Então não faça como se você estivesse fazendo para mim. Não entregue o seu dízimo como, coitadinho da igreja. Não faça isso. Quando você for entregar a sua oferta, não entregue como dando esmola. Faça as coisas porque existe um padrão. Amém, meus irmãos? Existe um padrão de Deus para nós. Você vê, aí se nós vamos lá para o capítulo 15, a Bíblia diz, não vou ler também, vou só mencionar, que teve mais um assunto com Saul. Saul era o bonitão, vocês viram. Era a pessoa boa para ser rei. Mas a partir do capítulo 15, Deus então chama Samuel e fala, fala para Saul ir lá e matar os amalequitas. Amalequitas tem a ver com a carne, é um tipo. E matar Agag. Agag é um tipo da carne. Os amalequitas é um tipo de demônio. Ele precisa destruir totalmente os amalequitas e matar o seu rei Agag.
Aí, a partir do verso 10, a Bíblia diz que Saul então vem, depois de guerrear contra os amalequitas, vencer a guerra, mas vem ele. E ele tinha recebido uma ordem. Falou, é para você matar tudo, não deixar nada, nem animal, nem mulher, nem homem, ninguém pode sobreviver, porque Amaleque precisa ser vingado. Aí a Bíblia diz que então Saul vem ele com o exército, o povo, e Samuel saiu ao encontro. Então Saul vinha chegando com o exército, e Samuel saiu ao encontro dele, falou, Saul, veja lá o versículo 9, agora. Saul e o povo perdoaram a Gag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Espera aí, qual foi o mandato de Deus? Que tudo fosse destruído. Eu quero te falar, se você der lugar para um pedacinho só da carne, ela vai te destruir. Se você der vazão para a carne te destrói. E Saul não matou Agag. Acompanhe o raciocínio, irmãos. Não deixa sua mente perder aí. Não distraia. Saul não matou o rei Agag, não matou as ovelhas, não matou as mulheres. As feias ele matou, a Bíblia diz. As bonitas ele trouxe. Ele não matou, não destruiu o povo. Mas isso é sério. Então, o que aconteceu? Ele desobedeceu a ordem de Deus. Primeiro, ele desobedeceu. Segundo, ele mentiu. A Bíblia diz, a partir do verso 13, que então Samuel confronta ele. Fala, Saul, Deus não mandou você matar o rei Agag? Deus não mandou você matar os animais? Saul falou, mas eu fiz tudo. Olha o versículo 13, só para você entender. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, ele disse, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido então de ovelhas é esta, e que está nos ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Em segundo lugar, primeiro ele desobedeceu, agora ele mentiu. Que ele falou, não, cumpri toda a ordem de Deus, fiz tudo que Deus mandou. Samuel falou, mas peraí, eu estou ouvindo barulho de vaca, de ovelha, e o rei Agag, o que ele está fazendo vivo? Então, em segundo lugar, ele mentiu. Quando chega no versículo 30, então aí Samuel condena ele, confronta ele, fala, Saul, Deus te reprovou porque você não obedeceu e ainda mentiu. Quando chega no versículo 30, quero que você leia agora o versículo 30. Olha o que disse. Disse então Saul, eu pequei, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes. Ele queria aparecer. Me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Ele não estava arrependido. Lembra que eu falei que existe um padrão? Arrependimento também tem padrão. Sacrifício exige-se uma maneira correta. Até para arrepender-se, ele não se arrependeu da forma correta. Porque, na verdade, ele falou, estou arrependido, me perdoa. Sabe aquele camarada que faz uma vez? Aí você pergunta para ele, e aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Mas, na verdade, não está tudo bem. É aquela pessoa que ele simplesmente não quer ser exposto. Não fala nada na frente lá do meu líder, não fala nada na frente do povo, sabe? Vai pegar mal para mim. Então, Saul, ele estava mais preocupado com a sua imagem diante das pessoas do que diante de Deus. Tem pessoas que ficam nervosa comigo, porque a gente confronta, e às vezes os outros pastores ficam sabendo, aí ficam bravos, porque eu já se viu me expor dessa forma. A pessoa está mais preocupada com a sua imagem diante dos homens do que a sua imagem diante de Deus. Saul estava nessa qualidade, de estar preocupado com as pessoas.
Você não tem que se preocupar com as pessoas, se preocupe com a tua imagem diante do Pai Celestial. Você entende isso? Então, por isso, perdeu Saul o trono. Perdeu a autoridade e perdeu a unção de Deus que estava sobre ele. Fique de pé em nome de Jesus. Você fala, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Vou chegar. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Os irmãos abram aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 13. Porque agora que eu vou chegar nos finalmente com você. Capítulo 13, versículo 13. Porque você pode pensar assim, Deus é ruim. Onde já se viu? Camarada, sabe? Pequenas atitudes, por pequenas coisas, podemos ser reprovados. Não estou falando que você não vai para o céu, não estou falando disso. Hoje é um culto para a liderança, é um culto para quem que está falando, Senhor, eis-me aqui. Mas pequenas atitudes podem tirar. Às vezes, existem testes colocados diante de nós. Existem provas que Deus permite diante de nós, para sermos aprovados e não reprovados. E eu vou provar isso para você, olha lá. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se você tivesse obedecido, o que teria acontecido? Ele teria deixado você, mas não só você, a bênção estaria acompanhando também os teus descendentes. Qual que era o desejo do coração de Deus? Que ele desistisse da liderança? Deus queria arrancar a cabeça dele? Deus queria abençoar Saul, e Deus queria abençoar os filhos de Saul, e queria que os descendentes todos de Saul fossem abençoados. Sabe, meus irmãos, o que Deus mais deseja é que você prossiga, que você avance, que você continue. Mas tem muita gente que para no meio do caminho, desiste da célula, desiste da sua liderança, desiste do seu casamento, porque está passando um momento difícil, está sendo confrontado. Tem gente que sai da igreja porque confrontamos a pessoa. Outro dia uma pessoa saiu da igreja porque ela levantou a voz com um líder na minha frente, eu repreendi. Falei, não levante voz na frente do seu líder, não desacate o seu líder, principalmente na minha frente, mesmo que ele esteja errado, não cabe você corrigi-lo, eu corrijo, você não. Então presta atenção, o maior desejo de Deus é que a bênção dele esteja sobre você, mas você vê, não só sobre você, porque ele não pensa só em você, ele pensa nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nas gerações seguintes. Deus quer que a bênção dele esteja sobre você e sobre todos. Mas olha a responsabilidade de Saul. Ele deixou de receber a bênção, e com isso condenou toda a sua geração, dos seus filhos, seus bisnetos, de receber a bênção de Deus. Não receberam por causa de uma atitude errada dele. Sabe, o propósito de Deus é que Saul fosse aprovado e não desaprovado. O teste não era para reprovar. Eu falo isso para os líderes, às vezes nós estamos conversando com o líder e fala, pastor, mas sabe como que eu tenho que agir nessa forma? Se você agir, quando chegam as lutas, as dificuldades, é justamente para te provar, não para reprovar, mas para aprovar você, para te amadurecer mais, para você atingir níveis maiores em Deus. As lutas da vida é para amadurecer mais você. No casamento, quando você tem problema no casamento, não é para você desistir, é para você ser aprovado, para você receber maturidade, para depois você também aconselhar outras pessoas. Mas tem gente que não entende assim. Então, na primeira luta no casamento, já separa. No primeiro problema com os pais, já sai de casa. No primeiro problema com o chefe, pede as contas. Tem pessoas que são impulsivas e acabam sendo reprovados diante de Deus, não da eternidade. Não estou falando da tua salvação, não falamos da tua salvação aqui. Nós estamos falando da prova em relação à tua liderança, às questões da vida, que você pode receber, os teus filhos podem receber, a geração futura da tua família pode receber, seus parentes podem ser abençoados por tua causa, porque esse é o desejo de Deus. Quantos creem? Eu creio, irmão, que a bênção de Deus está sobre nós,
E se tiver sobre o Paulo, se tiver sobre a Débora, se tiver sobre o Tiago, sobre minhas netas, é porque Deus, Ele tem aprovado a minha obra. Por quê? Eu confio em mim? Porque eu sou bonzinho? Ou porque eu sou melhor? De jeito nenhum. Pelo contrário, é porque eu confio na obra que Jesus fez na cruz por mim. Quanto mais eu creio nele, quanto mais eu creio nessa obra, mais eu sou apaixonado por ele. E não pode ser diferente, irmãos. Saul não foi um coitadinho. Não foi um coitadinho. As pessoas, às vezes, não alcançam as coisas, não são coitadinhos da vida. A vida não me proporcionou oportunidades. É que na hora que a vida dá a oportunidade para ele, ele dispensa. Eu nunca alcancei o pastorado. Eu acho que eu nunca vou, já está falando, eu nunca vou alcançar. Nunca vou alcançar o pastorado. Talvez eu nunca vou ser um grande líder. Por quê? Porque quando Deus dá a oportunidade, ele é reprovado. Em pequenas atitudes, Deus quer te aprovar em todas as áreas da tua vida. Esse é o desejo dele. Certa vez Israel estava passando uma situação mais ou menos dessa. E eles estavam achando que Deus era um Deus mau. Porque tem gente que acha que Deus é mau. Jeremias, então, é levantado, abra aí para nós encerrarmos com esse versículo. No capítulo 29, versículo 11, não quero te cansar mais. Jeremias, então, é levantado por Deus para trazer uma mensagem. E dentro dessa mensagem, coloca na corrigida, tá? Nessa mensagem, há um ponto-chave que o Senhor fala para eles, porque eles achavam que Deus não era bom. Aí ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem disse isso? O Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de você. Os pensamentos que eu tenho de você é que você vai ficar desempregado. É isso? Tua célula não vai romper. É isso? A rede vai minguar. Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês. Vocês vão ser um fracasso. É isso que Deus fala? Mas tem gente que acha que Deus fala isso. Olha, teu casamento não vai dar certo. Você casou para ser infeliz. Esses são os pensamentos que eu tenho de você. Você vai ficar desempregado, vai viver aí na miséria. Você vai ver que é os pensamentos que eu tenho de vocês. O teu negócio não vai dar certo, vai falir. É isso que Deus fala? Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Entendeu? O que você espera? O que você está esperando do Senhor? O que você está esperando? Um casamento abençoado? Uma célula abundante? É uma célula, vamos tratar de qualquer jeito. Existe padrão, irmão. Existe padrão. Existe o sacrifício certo. Não é de qualquer jeito. Eu vou na igreja quando eu quero. Existe padrão. Existe sacrifício perfeito. O que você espera? Que vai ficar solteiro a vida toda? Eu vou morrer solteiro. Você espera? Vai ser... Eu vou ter que aguentar esse casamento até o fim da vida. É isso que você espera? Não vou conseguir pagar minhas contas. É isso que você espera? Minha igreja nunca vai prosperar. É isso que você está esperando? Coloca o versículo de volta lá. É isso que você está esperando? Eu acho que com essa crise que nós estamos vivendo, minha empresa vai naufragar. É isso? Coloca o versículo. Entendeu? Então, olha o que ele diz. Pensamentos de paz. Por quê que Deus tem pensamento de paz com você? Para que você tenha o fim que você está esperando. Você vê que Deus, Ele quer o melhor para você. Ele não quer te reprovar. Ele quer te aprovar. Ele não queria reprovar Saul. Saul, ele mesmo se reprovou. E a Bíblia prova que Deus tinha bons pensamentos para Saul. Deus tem bons pensamentos para você, meus irmãos. Para cumprir a sua palavra na tua vida. Para que aquilo que você está esperando no Senhor seja cumprido. Deus tem bons pensamentos em relação a você.
Você crê nisso? Crê mesmo? Então feche os teus olhos. Onde você estiver. O que você espera, irmão? Presta atenção. O que você está esperando do Senhor? Pegar uma doença e morrer à míngua, é isso que você está esperando do Senhor? O que você espera? O Senhor está disposto a te dar o fim que você espera. Quero que você pense. Depois que você pensar, você vai levantar suas mãos. O que você espera da tua célula, da tua liderança? O que você está esperando da tua rede? O que você espera do teu casamento, da tua família? Qual o fim que você está esperando para você? O Senhor falou: eu tenho um pensamento de paz em relação a vocês, para vos dar o fim que vocês estão esperando. O que você está esperando? O que você espera no Senhor? Depois de você pensar, levante a sua mão agora. Firma o teu pensamento neste fim que o Senhor quer te dar. Se Saul tivesse obedecido, se Saul tivesse sido aprovado, pequenos detalhes, ele seria abençoado, a sua geração futura seria abençoada. É isso que o Senhor quer para você. Levante bem alto as tuas mãos. Se cansar, troca as mãos. Nós vamos cantar de novo o hino, sabe? E nós cantamos para a oferta, porque tem muita gente que acha que vai morrer dia menos dia. Acha que as coisas vão morrer na sua vida. Tem muita gente que acha que a célula está morrendo, que a igreja vai morrer, que agora, nessa pandemia, vai acabar a igreja. Tem muita gente nessa expectativa. Como tem muita gente que acha que a tua liderança não vai fluir, que você não vai ser um grande líder nas mãos do Senhor, que você não terá um bom casamento, que você não terá uma boa profissão, que você não vai avançar. Mas o Senhor tem pensamentos bons a teu respeito. Levanta bem alto as tuas mãos. Pai, essas mãos que estão erguidas, Pai, são mãos daqueles que são vencedores. Vencedores, não porque são ricos, talvez, ou porque confiam em si mesmo. São vencedores porque eles confiam em Ti. Colocam a sua confiança em Ti. Ó Deus, essas mãos que estão erguidas são aquelas que sabem que o Senhor tem bons pensamentos em relação à sua vida. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor toque nessas mãos que estão erguidas. Senhor, toca na vida da tua serva. Toque, Senhor, na vida do teu servo. Toca, Senhor, nessa família, nesta casa. Ó Deus, que a tua bênção nos acompanhe nessa noite. Ó Deus, que o milagre aconteça. Ó Deus, que eles possam viver a tua promessa, porque a tua promessa não cai por terra. Ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos em nosso respeito, para nos dar o fim que nós temos buscado no Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós aplicamos o nosso coração em Ti. Aplicamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, para saber que o Senhor nos faz prosperar em tempo de crise, que o Senhor aplica, Senhor, em nós o Teu milagre, e que as nossas células se multiplicam, porque não dependemos de homens, não dependemos de situações, não dependemos de circunstâncias, não dependemos do favor humano, mas nós dependemos de Ti, dependemos da chuva que vai descer do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores, sobre as nossas famílias. Nós dependemos da chuva do céu que descer sobre a nossa supervisão, sobre os membros dessa igreja, sobre as famílias dessa igreja, sobre os radicais dessa igreja. Nós, Senhor, dependemos dessa chuva que vai descer sobre nós. Por isso, Senhor, sabemos que vamos viver para contar para nossos filhos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esta igreja vai viver para contar para os demais o que o Senhor tem feito em nosso meio.
Oh, Deus soberano. Oh, Ramanaste, querendo la malabalaba, de andalamahaste. Oh, requerendo na show de andalamahaste.